Olá pessoal, aqui é a professora Ediana, professora de Física, e o tema da aula de hoje é equação horária do espaço, ou também pode ser conhecida como equação horária do movimento. Então, nós vamos deduzir essa equação a partir da fórmula da velocidade média. Então, vamos lembrar que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, isso vocês já viram, certo? Então, a partir dessa fórmula, eu vou deduzir a equação horária do espaço. E para que serve a equação do horário do espaço? Para determinar a posição de um determinado móvel em um determinado instante. Então, vamos lá. Eu posso escrever que a velocidade média ela pode ser entendida como variação de espaço final, menos S0, que é o espaço inicial, certo? E a variação de tempo pode ser o tempo final, menos também o tempo inicial, certo? Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos admitir que o tempo inicial é 0. Então, t menos 0 é t. Então, eu só vou vir aqui do lado e vou arrumar a equação de novo, ó. A velocidade média é igual a S menos S0 dividido por t. Por quê? Porque o tempo inicial eu estou colocando como 0, ou seja, parte do instante 0. E aí, eu fico só aqui embaixo com t. Esse t não está dividindo, eu vou passar esse t para o outro lado. Então, a velocidade média vezes o t vai ser o S menos o S0. Vou continuar aqui, ó, do outro lado, ó. A velocidade média vezes o tempo tá igual ao S menos o S0, certo? Esse menos S0 eu vou passar para o outro lado como mais, ó. Mais S0, então eu tenho aqui a equação do espaço. Só que essa equação do espaço, ela está ao contrário, tá? Então, eu vou escrever ela assim, ó. Velocidade média no movimento uniforme, ela não varia, ela é sempre constante, ela é sempre a mesma. Então, eu vou abreviar aqui, eu vou colocar só como V, tá? E vou inverter essa equação, vou passar para o outro lado. Então, ó, S é igual a S0 mais V vezes T. O que eu fiz? Eu só inverti a equação, tá? Então, essa é o famoso sorvete, tá, ó, sorvete, é a equação horária do espaço, certo? Então, eu vou dar agora alguns exemplos de exercícios, tudo bem? Pra gente entender como é que funciona na prática essa equação horária. Então, aqui, o exercício número 1 fala o seguinte, ó. É dada a função horária do movimento de um móvel. Então, qual é a função? S é igual a 60 menos 12t, tá? E aí, o que ele pede, ó? Determine o espaço quando o tempo for igual a 3 segundos. Então, eu vou escrever a equação horária do móvel. E vou substituir o t, tá vendo aqui, ó, o t, eu vou substituir por 3. Então, no lugar do t, eu vou por 3. Então, vai ficar 60 menos 12 vezes 3 dá 36. Então, 60 menos 36 dá 24 metros. Então, o espaço dessa equação, ou seja, quando o tempo for 3 segundos, ela vai estar em 24 metros o móvel, certo? Olhando essa mesma equação, eu quero saber outras duas coisas.
Qual é a posição inicial do móvel? Ué, Pro, como que eu vou saber? Ó, na equação horária do espaço, certo? Ela não é assim, ó. S é igual a S0 mais V vezes T. Então, ó, eu vou dizer que o S0, ou seja, a posição inicial desse móvel para essa equação é 60. 60 o quê? Se o tempo está dado em segundos, então vai ser 60 metros. E qual é a sua velocidade? A velocidade aqui, ó, é 12, tá? Então, aqui, eu vou dizer que a minha velocidade é 12. A unidade de velocidade é metros por segundo. Tudo bem? Deem uma olhada que tem uma diferença entre os sinais. Aqui, ó, é mais VT e aqui tá como menos, tá? Então, quando ele pergunta a velocidade aqui, nós vamos entender o módulo da velocidade. Então, quando eu falo módulo, eu vou entender apenas o valor, tá? Então, era isso, pessoal. A aulinha de hoje. Eu vou dar mais um exemplo de um exercício, só que agora não colocando a equação da velocidade, mais um exemplo de um exercício que a gente vai utilizar a equação horária, mas sem estar nesse formato aqui, sem eu dar a função. Então, ó, o exercício é o seguinte: um carro está no quilômetro K4 de uma rodovia a uma velocidade, aqui, ó, V constante, de 80 km por hora. Determine a sua posição após 3 horas. Então, vamos lá, ó. Ele quer saber a posição final, então ele quer saber o S. O S0, ele fala assim, o carro está no quilômetro 4, então ele está partindo, o espaço inicial é 4. E ele fala que a velocidade é de 80, certo? E ele quer saber, depois de 3 horas, qual é a sua posição. Então, quando o tempo for 3, qual é a posição desse carro? Então, vai ser 4 mais 3 vezes 8, 24. Então, aqui vai dar 240. Então, o espaço inicial vai ser 244. O quê? Se tá em quilômetros, então o espaço é em quilômetros. Tudo bem? Então, ó, 4, porque veio do quilômetro, 4 é o espaço inicial. A velocidade é de 80. E ele fala, determine a posição após 3 horas. Então, o tempo é 3, certo? Então, 4 mais 80 vezes 3 dá 240. Então, vai dar 4 mais 240, 244. Então, o espaço final, ou seja, a posição que ele se encontra é no quilômetro 244 após 3 horas. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro.